que então é isso, Ângela. Por favor, fique à vontade aqui. Agradeço a sua presença, viu? Tá bom, então vamos lá. Bom, eu sou a Ângela, como vocês já me apresentaram, sou irmã do servo de Deus Guido, e me pediram para falar um pouco sobre o Guido, de uma forma geral, né, para aqueles que não conhecem ainda, mas sobretudo do Guido em família, né? Então, começando assim pela infância, né, que a gente tem muitas memórias de família aí, o Guido nasceu dia 22 de maio de 1974, eu sou a irmã mais velha dele, né? Então, lá em casa éramos 3 irmãos. Eu, Guido, que era o irmão do meio, e Maurício, nosso irmão caçula. Né? E Guido teve uma infância, assim, de uma criança que a gente fala, assim, muito como as outras crianças da época dele, né? A gente cresceu ali em Copacabana, então minha mãe levava a gente à praia. Guido sempre gostou, desde pequenininho, do mar. Quando era criança, pegava jacaré, que nem a gente fala, né? Que é pegar onda, assim, de peito. Depois aprendeu a pegar de moribug, depois de prancha. Ele tinha assim adorava esporte, tudo que era esporte, brincadeira. A gente brincava muito de pique, por exemplo, de esconde-esconde, de bola. Mas Guido gostava principalmente de água, né? Quando a gente ia de férias assim, para a casa da minha avó, a gente passou muitas férias em Volta Redonda. Os avós moravam lá. Guido até nascido em Volta Redonda, né? Porque minha avó era obstetra, então quando a minha mãe ia ter bebê, ia lá ter bebê com a minha avó. E foi minha avó materna que fez meu parto, fez o parto do Guido também, e participou do Maurício. Mas, enfim, Guido era assim, gostava de brincadeira, gostava de esporte, gostava sempre de ir mais profundo, né? Hoje em dia que a gente trabalha com o processo de beatificação dele, a gente tem um evento anual que chama Duque in Altum, que é um pedido de Jesus, né, para a gente ir para águas mais profundas. Então, uma coisa que eu ressalto assim dessa infância do Guido é esse desejo sempre de se superar, de buscar uma coisa mais radical. Por exemplo, a gente ia para a piscina lá em Volta Redonda, para o clube. Então, tinha lá a piscina de trampolim, aquela oficial mesmo, né, de salto ornamental. O pessoal de lá treinava, enfim. E eu super medrosa, sempre fui, né? No máximo que eu consegui chegar foi no segundo trampolim, mas o Guido ele ia se superando, ele pulou do primeiro, do segundo, do terceiro, chegou até o último, né? Que era o desejo dele, quando deu um pulo lá de cima, ai, que felicidade. Também, assim, atravessar a piscina olímpica, depois atravessar a piscina olímpica por debaixo d'água, a gente fazia muitas essas brincadeiras na infância, né? E ele falava mesmo, a gente precisa superar limites, né? E eu vejo assim que na fé o Guido ele realmente superou limites, né? Ele levou esse traço dele assim de gostar dos desafios para a fé. E enquanto pequeno, uma coisa que eu também observei no Guido é que ele gostava muito de ouvir quando a nossa mãe falava de Deus, né? Nossos pais, assim, sempre foram católicos, sempre nos levaram à missa aos domingos. E a nossa mãe, ela sempre teve o costume de colocar a gente para dormir de noite, né? Foi uma forma que ela teve assim de ficar próxima dos filhos. Então ela vinha, contava uma historinha, né? Falava alguma coisa de Jesus, rezava com a gente, deixava a gente falar também do nosso dia, da nossa vida, das nossas questões. E também assim na hora das refeições, né, que ela estava ali presente com a gente, ela fazia um trabalho na comunidade Bom Pastor, que é uma comunidade da Renovação Carismática em Copacabana. Ela fazia um trabalho muito bonito que era de evangelização nas escolas públicas, um trabalho voluntário. Então ela sempre tinha histórias para contar desse trabalho, de como as crianças reagiram quando ela chegou lá na escola. Às vezes a gente via ela montando assim um jogral ou um teatrinho ou um cartaz, né? E a gente se interessava por aquilo. Mas o Guido eu achava assim que ele tinha um interesse maior e uma escuta maior, né? Então nessa oração que o Fernando leu, né, e fez com a gente, essa oração que o Guido compôs, onde ele pede, né, Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus. Né? Já na vida adulta, o Guido gostava de destacar a importância da gente, quando ouvir a palavra de Deus, a gente ouvir com essa docilidade. O que é a docilidade? É a gente aceitar.
Tem muita gente que ouve a palavra de Deus, mas fica lutando com aquilo, né? Não quer acreditar, não quer acreditar que Jesus verdadeiramente multiplicou os pães. Ah, não, isso aí foi o milagre da bondade, da partilha, não teve nada de multiplicação. Mas eu nunca vi alguém partilhar 5 pães e alimentar 5.000. Mas tudo bem, né? Então, assim, a gente precisa aprender, né? E a gente precisa pedir a Deus e ao Espírito Santo que Ele nos dê essa graça da docilidade. Também a docilidade com os mandamentos, né? Deus nos dá um mandamento, guardar o domingo e dia santo. Mas aí eu prefiro ir para o futebol, eu prefiro ir para a festa que me chamaram, né? Não pecar contra a castidade, né? Como assim, para o jovem, eu acho que esse é o, né, no mundo que a gente vive, que propõe tantas outras alternativas, né? Aí falam logo para o jovem: nossa, mas você vai ser diferente, você vai nadar contra a maré, você não vai viver a vida, não vai curtir, né? Então aí é nesse momento que a gente precisa pedir essa docilidade. E o que eu vejo assim nessa infância do Guido, né, voltando lá que eu estava falando da infância e eu andei para a idade adulta, é que ele tinha essa docilidade ao escutar quando a minha mãe falava, né? Eu já não tinha, eu era assim um pouco mais rebelde. A minha mãe falava de Jesus, falava da igreja, e eu ficava assim, mas por que tem que ser a igreja católica? Por que não pode ser o espiritismo ou o budismo ou outra religião qualquer, né? E isso, essa falta da docilidade, ela nos leva, parece-me assim, hoje que eu sou adulta, parece que nos leva a ficar andando em círculos, né? Porque a gente, em vez de querer aceitar, enxergar a verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo, a gente fica andando para um lado, para o outro, e a gente não anda numa linha reta, né? E se a gente conseguir deixar essa nossa, vamos dizer, essa nossa rebeldia de lado e pedir ao Espírito Santo essa graça da obediência e da docilidade, ao contrário, a gente vai encontrar o sabor na palavra de Deus, né? A gente vai encontrar ali tudo que a gente precisa. Então, o Guido, eu vejo como essa pessoa que teve essa, já em pequeno, essa inteligência de escutar o que a nossa mãe dizia. E o que é interessante é que eu vim a saber depois que Guido morreu, porque antes disso eu não sabia disso. Minha mãe contou que ele, quando menino, ele teve assim uma visão de Jesus. Ela disse que ela estava escutando cantos gregorianos nesse dia, e Guido perguntou: mãe, que música é essa? Ela explicou que era uma música dos monges. Ele perguntou quem eram os monges, ela falou que eram pessoas que dedicavam a vida ao louvor a Deus e tal. E aí ela disse que mais tarde encontrou o Guido fungando, e ela falou: filho, você está gripado? Ele falou assim: não, mãe, eu estou chorando. E aí ela perguntou: mas por que você está chorando? Ele falou assim: porque eu vi Jesus. E ela perguntou: e como era Jesus? Aí ele descreveu, disse que Jesus era muito bonito e que Jesus pediu a ele que ele fosse à missa aos domingos e prestasse atenção no que o padre diz, porque ele ia falar de Jesus para muitos amigos. E, assim, para mim isso é uma coisa bastante forte, né? A minha mãe fala assim que na época, assim, ele era um menino, como é que ele, assim, ter essas palavras, assim, realmente não eram palavras dele, de um menino daquela idade, né? E ele realmente seguiu esse pedido aí que Jesus fez para ele, né? Seguiu dessa forma, escutando primeiro a minha mãe, depois, na adolescência, já indo ao curso de Crisma. A minha mãe começou um terço lá em casa, e esse terço ela chamou os nossos amigos, assim, né? Vieram amigas minhas, vieram amigos do Guido, e uma coisa que eu observei na época foi que os amigos do Guido até tinham um interesse maior pelo terço do que as minhas amigas. E eu sempre me perguntava que palavra será que Guido diz a esses meninos da praia, né? Que não são meninos assim, não eram meninos de caminhada, né? Que palavra será que ele diz que traz essa turma, né? E, assim, já tive a oportunidade de conversar com esses amigos, também até depois que Guido faleceu, que eu fui conversar com eles. E um dia perguntei: mas o que o Guido falava para vocês? E é tão curioso eles contando, né? Tem uma história até que está descrita nesse livro do Anjo Sofista, que ele chegou para um amigo dele, que era o Tambeto, né?
Cambeto é apelido, né? Eles se tratavam muito por apelido, é Carlos Alberto, né? Ele chegou para o Carlos Alberto e falou assim, Carlos Alberto perguntou, Guido, domingo você sai cedo aqui da praia, para que você sai cedo? Onde é que você vai? Fica aí com a gente. Aí Guido falou para ele, não, eu vou para a missa. Ah, é para a missa? Mas para que você vai para a missa? Ele fala assim, porque eu quero ir para o céu. Aí o Gambetto falou, mas por que? Que história é essa do céu? Ele falou assim, porque é mandamento, né? Guardar os domingos e dias santos. Então, quem não vai à missa aos domingos vai para o inferno. Guido falou assim, muito na lata para ele. E aí ele disse, o Gambetto, né, que no domingo seguinte ele também saiu cedo do futebol, foi para a igreja, ficou lá atrás, disse que olhou assim para a cruz e falou, olha, Jesus, eu já estou aqui, eu não vou mais para o inferno, né? E assim se tornou o Gambetto assim, um rapaz de oração, sabe, gente? Que foi para a Crisma, que foi para o cenáculo que a gente fazia em casa, que hoje em dia faz parte de uma comunidade lá no Rio, que é a comunidade Emanuel, ele e a esposa. A esposa, inclusive, é professora de religião no Colégio São Bento. Né? Formaram uma família bonita, tem um filhinho, né? Miguel, o filho dele. Então, assim, você vê quanta obra o Guido fez, né? O Gambetto é um exemplo, mas foram muitos outros amigos que ele realmente chamou, não só ali na praia, isso que eu acho bonito, porque às vezes eu me sinto mais confortável de estar falando de Jesus num grupo como o de vocês, que já estão na igreja, né? Mas o Guido, ele levava essa palavra de Cristo aonde ele fosse. Isso é uma coisa muito bonita também, no trabalho. Então, assim, por exemplo, teve amigas de trabalho dele, já quando ele estava na medicina, que ele chamou para o grupo de oração. Ele fundou um grupo de oração, né, falando aí dessa parte já da medicina. Ele fez medicina na Souza Marques, né, e depois de concluída a medicina, ele fez residência médica 3 anos na Santa Casa da Misericórdia, no Rio. Fez residência em clínica médica, que ele gostava muito dessa área. Ele falava assim, o clínico ele tem que conhecer a fundo toda a medicina, né? Então, ele não é como um médico, por exemplo, ortopedista, que às vezes vai tratar uma parte óssea, mas dá um remédio que faz mal para o estômago. Enfim, o clínico está em contato com tudo e ele achava assim, falta clínico no mundo de hoje, porque quase ninguém quer ser clínico. É um grande desafio e o Guido gostava de desafio, né, que eu já falei. Então, ele quis a clínica médica. E ele tinha muita alegria assim, em se especializar, por exemplo, na época que ele fez, né, a doença da época era a AIDS. Né? Ele foi estudar lá na Fiocruz, que também, hoje a gente está falando aí de Fiocruz por causa da vacina, mas ela também é uma referência de tratamento de AIDS. Então, ele queria conhecer os sintomas, né, saber como tratar logo para que a pessoa pudesse ter uma chance maior de vida. Ele tinha esse amor, né, pelas pessoas. E nessa época também da residência médica foi quando ele fundou um grupo de oração, que isso é o que assim chama muito a atenção, o Guido como um pregador da palavra. Ele fundou esse grupo de oração na paróquia Nossa Senhora da Paz, um grupo para jovens, e era interessante, ele chamava colegas da residência médica para um grupo de oração. Junto com esse pessoal, ele foi fazer um trabalho com moradores de rua. Como é que foi esse trabalho? Ele disse que se sentiu chamado, estando na Canção Nova, no Retiro, a fazer esse trabalho, a ajudar, né, as pessoas de rua. Foi uma leitura que estava sendo feita, né, de Tobias, que diz assim, não desvieis vosso olhar do pobre, tampouco Deus se desviará de ti. E ele, nesse momento, pensou que várias vezes ele tinha passado indiferente por pobres. Né? A gente morava em Copacabana e ali sempre tem pessoas na rua. Ele pediu perdão a Deus e pediu a Deus que não acontecesse mais isso. Então, saindo dali do retiro, voltou para o seu trabalho na semana seguinte e naquela semana conheceu as missionárias da caridade, porque uma delas foi se internar lá na Santa Casa. E conversando com elas, né, ele perguntou como poderia ajudá-las e foi aí que ele começou a ir na casa delas, que era ali na Lapa, né, que já recebia essa população assim, para servir alimento. Elas recebem diariamente, de segunda a sexta, cerca, hoje em dia, de 200 pessoas. Né? Elas têm um refeitório grande, então são assim 2 grupos. Né? Entra um grupo e tem a alimentação e depois entra outro.
E nesses dias que elas recebem, tem também o dia, por exemplo, de cortar cabelo, fazer barba, e tinha o dia que o Guido ia, que era o dia do atendimento médico. E tem muitos testemunhos, né, dados pela irmã Cáritas, que estava ali, que acompanhava ele, desses atendimentos, que o Guido não só atendia como médico, escutava essas pessoas, como ele também muitas vezes rezava por elas, né? Ele queria que essas pessoas conhecessem Jesus. Tem uma história bem bonita que se passou não na casa delas, mas nas ruas ali perto, em que tinha um mendigo que parece que estava com a cabeça cheia de ferimentos, né, por conta de uma pedrada que tinha levado, e o Guido começou a tratar, né, dessas feridas, e enquanto tratava, ia falando de Jesus para esse morador de rua. E, bom, isso foi, até que o rapaz falou para ele, olha, eu já tinha ouvido falar de Jesus, mas como o senhor me falou, foi a primeira vez. Então, ele tinha essa alegria, o que eu achava bonito no Guido, que ele, nessa época que ele fazia esses trabalhos, eu já era casada, né? Eu encontrava com ele, assim, quando visitava meus pais. Então, eu achava bonito ver o seguinte, ele falava com muita alegria dessas situações, não para dizer assim, porque eu fiz isso pelo morador de rua, mas sim por ver a transformação que Jesus fazia naqueles corações. E assim, eu queria falar um pouco, porque não sei se, né, como é que está o meu tempo, mas eu queria falar um pouco sobre a espiritualidade do Guido, né? Como é que Guido foi trabalhando nele essa espiritualidade para chegar nesse serviço, né? O Fernando falou no início, acho que ele falou algo sobre Guido conversar com Jesus, né? Então, a gente tinha essa experiência da renovação carismática, né? Na renovação carismática, a gente aprende muito a pedir o Espírito Santo, né? A gente sabe que ele mora no nosso coração pelo batismo, mas sempre é bom a gente convidá-lo a agir em nós, né? Se a gente não convida, às vezes o Espírito Santo ele fica ali quietinho. A gente precisa convidar que ele realmente haja, a gente precisa se entregar, né? Se entregar a Deus. E uma coisa muito importante na vida do Guido foram os exercícios espirituais de Santo Inácio, que eu não sei se vocês conhecem. Então, assim, muitos desses diálogos do Guido com Jesus, eles partem desses exercícios, né? Onde você lê a Bíblia e você procura fazer uma contemplação, ou uma meditação, ou uma contemplação daquele texto bíblico, né? Então, na contemplação, muitas vezes você se coloca na cena, né? A contemplação é isso, é você se colocar naquela cena. Por exemplo, outro dia a gente tinha a anunciação do anjo a Maria, né? Então, você se imaginar ali naquele local com Maria, imaginar o anjo e esse diálogo dela, né? Então, as palavras do anjo, as palavras dela. Em algumas cenas das contemplações, você pode ser uma personagem, você pode se aproximar de Jesus, você pode se aproximar de Maria. E aí, né, surgem, então, esses diálogos, né? E outra coisa que é muito importante que os exercícios nos ensinam é que essa oração ela não deve ficar só naquele momento ali em que você contempla, mas ela deve ser levada para a sua vida, ela deve ser uma motivação para que você se transforme, né? Então, por exemplo, se você contempla a cena da Anunciação, você vai ali notar a humildade de Maria, você vai notar ali a entrega de Maria à vontade de Deus. Então, que aquilo sirva de motivação para que a gente busque também, né, essa humildade, essa entrega. E foi assim que o Guido foi crescendo. Através de cada contemplação, ele se aproximava, né, mais de Jesus. Então, queria ser igual a Jesus. Né? Como é que é Jesus? Como é que você vê Jesus se você contempla? Né? A gente fala Jesus manso e humilde de coração. A gente vai ver em várias cenas como Jesus ele era manso, como ele amava as pessoas, como ele acolhia, né, todos aqueles que vinham a ele. Ele não tinha medo também de ir ao encontro, né, das pessoas, mesmo que elas fossem pessoas de uma vida ruim, prostitutas, cobradores de impostos, pessoas mal vistas pela sociedade. Então,
o Guido ele também foi colocando isso em prática, né? Ele colocava em prática através desse trabalho, dessa obra de evangelização que ele fazia, onde uma vez a minha mãe falou que ele dizia para ela assim, que ele via naquelas pessoas que ele atendia, aquelas pessoas mais pobres, mais necessitadas, ele via o próprio Cristo, né? O Cristo crucificado, o Cristo sofredor, né? E tem mesmo aquela palavra lá no Evangelho que fala, né? Vinde todos vós, que eu estava aflito e me consolastes, eu estava nu e me vestiste, estava preso e me visitaste, né? E a gente vai perguntar para Deus, mas Senhor, quando foi que eu te vi assim? E ele vai dizer que foi quando fizeste isso a um, né, dos meus pequeninos. Então, Guido vai transformando essa palavra que ele contempla em vida, né? E o que eu acho bonito disso é que é um caminho que está aí disponível a todos nós. Ele sempre falava nesse caminho que nós temos assim alguns auxílios, né? Que auxílios são esses que nós temos? Nós temos os sacramentos, né? Então nós temos a confissão e a Eucaristia, que nos sustentam, porque veja bem, a gente vai lá contemplar a palavra. Né? Numa cena dessa, eu estou pegando aqui a Anunciação, porque foi a contemplação uns 2 ou 3 dias atrás. A gente vai ver o quanto a gente precisa melhorar na humildade, talvez a gente vá lembrar de uma cena nossa de orgulho, ou de alguma coisa que a gente fez, que a gente não quis agradar a Deus, e vai bater no nosso coração aquele arrependimento. Né? Então aí está a confissão, para que a gente possa se libertar desses pecados. E também aí está a Eucaristia para nos alimentar, ela é a nossa força, é nosso sustento, né? Tem uma música bem bonita que a gente canta na minha paróquia, eu sou de uma paróquia agostiniana, que é uma frase de Santo Agostinho, né? Que canta no refrão, que ela fala assim, vem que eu sou o pão dos fortes, cresce de mim, te alimentará. Não me transformarás em ti, mas te transformarás em mim. Então eu vejo que essa frase de Santo Agostinho, ela é muito perfeita para a Eucaristia. Né? Cada Eucaristia a gente vai se assemelhando mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E Guido ele tinha esse zelo, assim, de chegar na missa um pouco antes. Ele sempre falava isso para mim, Ângela, você tem que chegar antes, para você poder já entrar, assim, já começar a missa com o espírito disposto, né? Procura ler as leituras um pouquinho antes, às vezes depois da missa ele ainda ficava, né? Então todos nós, se temos oportunidade, receber o Jesus, pode ficar um pouquinho depois na igreja ali, né? Se colocando mais perto de Jesus, né? Eu sei que vocês vão ter aí um momento de adoração, que era uma coisa que Guido também gostava muito. Se colocar em adoração, visitar Jesus. Tem uma história bem engraçadinha assim, que eu ouvi dele, que foi do pessoal, ele foi à jornada da juventude em Colônia, na Alemanha. E foi hospedado por uns alemães, né? E depois esses alemães vieram mais de uma vez ao Brasil, numa das vezes Guido já tinha morrido, eles vieram nos visitar. E, bom, aí o alemão falou assim, que quando eles passeavam por lá com o Guido, ele queria entrar em todas as igrejas. E quando ele entrava, ele não entrava só para olhar a igreja, não, ele parava e rezava. Então, depois de um tempo, eles já ficavam evitando as ruas que tinham igreja, porque o Guido ia querer dar aquela paradinha. Eles vão por outra rua que nessa tem uma igreja. Mas era assim, ele tinha esse zelo, esse carinho, né, de querer visitar Jesus. E, bom, não sei, assim, o que mais que eu posso falar. Eu também não falei, assim, eu estava nesses traços da espiritualidade dele, eu queria falar da devoção à Nossa Senhora, que ele também, para ele era muito importante e, assim, Guido rezava o terço diariamente, mesmo quando chegou lá na frente no seminário, que ele já tinha muitas e muitas ocupações e não dava para rezar o terço todo inteiro, ele quebrava, né? Ele rezava assim mistérios, alguns mistérios, mais tarde outros, e ele falava muito da importância da gente ter um tempo, né? A gente tem que ter uma estratégia aí com o tempo de oração da gente, tá?
como a gente tem para tudo. A gente tem nosso tempo de estudo, a gente tem nosso tempo de lazer. Então, ele uma vez falou isso muito sério para mim, porque eu falei para ele que eu estava sem tempo para rezar. Ele falou assim: Ângela, tempo é prioridade. Se Deus é uma prioridade para você, então você vai achar um tempo para ele. Então, a gente tem que botar isso na nossa vida, né? Se Deus é prioridade para mim, eu tenho que ter o meu tempo de oração com ele. Vou criar esse tempo dentro da minha agenda e cada um vai achar, né, da sua maneira. Hoje em dia, para mim, é de manhã quando eu acordo e de noite. O Guido me ensinou a quebrar assim, e hoje em dia eu faço exercícios com o Padre Javier, que também me ensinou a fazer isso. Tem meia hora de manhã e 10 minutos à noite. E esse tempo vai variar de cada um. O Guido rezava muito mais que eu, mas eu adapto ao que eu posso, né? A gente não desanimar, não desistir, ser fiel, perseverar nesse tempo. Para mim, esse é o grande ensinamento do Guido. E o resto vai ser a obra que o Espírito Santo vai fazer na gente, como o Fernando falou também no início, citando o Chesterton, né? Que todo homem pode ser santo, né? Todo homem tem um caminho para a santidade. Eu creio que Guido mesmo falava, o chamado de Deus para cada um, ele é muito singular, né? Ele é irrepetível. Então, assim, a cada um Deus chama de uma forma, né? A mim me chamou no matrimônio, sendo mãe. A Guido chamou por um caminho de sacerdócio. A vocês eu não sei, mas eu creio que Deus tem um caminho para cada um. O importante é seguirmos com Cristo, né? E termos a certeza de que Cristo está na igreja, né? Não vamos ficar buscando Cristo aqui nem acolá, ele está na igreja. Todo o caminho para a gente chegar a ele, a gente vai chegar através dos caminhos da igreja, nos sacramentos, a devoção à Virgem Maria, é a palavra, né? É um grupo como esse de vocês, que já caminham junto, que já tem suas atividades, né? É assim que a gente vai chegar. E eu vou deixar o tempo livre para perguntas, porque certamente deixei de falar várias coisas aqui que vão surgir, porque aí vai de acordo com as curiosidades de vocês maiores, né? E, enfim. Perfeito. Obrigado, viu, Ângela? Nossa, agradeço a partilha, foi muito bonito, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Tem algumas perguntas aqui, ó. Quando você falou dos exercícios espirituais aqui, a Luísa Zaqueu colocou vários coraçõezinhos assim, né? A gente já me falou dos exercícios inacianos, né? E fico com muita curiosidade também. O Guido exercia, ele praticava, né, os exercícios. Sim, então, porque aqui no Rio, né, o Guido, como eu falei, a minha mãe participa da comunidade Bom Pastor. E aí, na comunidade Bom Pastor, foi o Padre Javier que trouxe esses exercícios. Ele é um jesuíta, ele até veio da Espanha, tem 97 anos já, o Padre Javier. E ele dá os exercícios de forma muito bela. Mas aqui tem outros também, aqui no Rio, que fazem, né? Tem Padre Paul, que eu conheço de nome, não conheci pessoalmente. Mas sei que é algo que tem no mundo todo, né? Assim, se vocês tiverem curiosidade de assistir o filme sobre Inácio de Loyola, é um filme que tem no YouTube. Eu assisti no YouTube e ele vai falar dos exercícios. E vale a pena, porque os exercícios é assim, é uma forma de leitura da Bíblia. O Padre Javier sempre fala que você envolve também todos os teus, assim que ele fala, sentidos da alma, né? Você busca compor aquela cena. Se eu estou meditando em qualquer cena que seja, vamos dizer, no Monte Tabor, então eu procuro enxergar ali o Monte Tabor, eu procuro enxergar a figura de Jesus, de Pedro, né? Tá ali na cena. Então você assim, ele é bem intenso, né? Quando você se encontra ali mesmo e ouve, participa, eu acho que é bem surpreendente. Entendi. E ele sempre busca levar para a vida prática também, né? Tudo que você faz, assim, o interesse não é só que seja assim uma oração para, assim, é uma oração que você saboreia, assim, que você tem esse encontro com Jesus, mas sempre o Padre Javier nos chama a colocar em prática. Por exemplo, ele montou um retiro junto com o Guido, né? Que esse retiro era sobre crescer na amizade e familiaridade com Jesus. Então, uma das coisas assim que até é proposta do Santo Inácio, a proposta dos exercícios, é você identificar suas paixões desordenadas, né? O que seriam essas paixões desordenadas? Elas têm uma ligação com os 7 pecados capitais.
Então, a gente começa a identificar qual deles age mais na gente. Né? Que esses pecados capitais não são próprios pecados, eles são tendências ruins que a gente tem, digamos assim. É a gula, é o orgulho, é a ira, né? Que em si não são pecados, mas que acabam nos levando a pecar. Né? E é bem interessante isso. E aí você começa a praticar a virtude oposta. Né? E é bem assim no seu dia a dia mesmo, que a partir do momento que você identifica, é impressionante, você vê que você cotidianamente cai, levanta, cai. Perfeito. Olha, vamos lá pela primeira pergunta aqui. O José Freire pergunta assim: o Guido tinha um diretor espiritual? Quem ele era, assim, Então, caso positivo, né? E aí ele emenda, né? Qual a importância que você atribui ao papel de um diretor espiritual no caminho da santificação de uma pessoa? olha, eu vejo como diretor espiritual ele é importante, sim. O Guido tinha, e ele teve, assim, por um tempo o Padre Jorjão, mas ele também teve um tempo, quando ele começou a caminhada vocacional dele, que ele fez essa orientação vocacional com Dom Homer, que era bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Está vivo até hoje, Dom Homer. Né? Foi muito importante na orientação dele. Nos exercícios espirituais, por exemplo, é importante a figura, não necessariamente do diretor espiritual, mas da pessoa que te acompanha, né? Que eles chamam de acompanhante dos exercícios. Tanto pode ser um sacerdote, como pode ser um leigo, mas mais treinado, né? Que você tem que ser uma pessoa de uma vida espiritual assim que realmente seja boa, né? Seja intensa, tem que ser uma pessoa equilibrada, né? Eu via muito isso, essas qualidades nas pessoas que o Guido buscou para acompanhá-lo. Né? Uhum. São pessoas assim de uma vida espiritual à frente da dele, né? Com a caminhada maior, uma experiência maior que a dele, e também de muito equilíbrio, sabe? Entendi. Perfeito. Eu ouço muito falar do Padre Jorjão. Tem alguma história que você conhece? Porque ele parece ser uma figura muito importante para o Guido, né? Mas ele tem um carisma muito peculiar, o Padre Jorjão, né? Não sei se... Tem, então, o Padre Jorjão, ele foi muito importante. Eu acabei falando mais dos exercícios, eu acho que é porque eu, nesse momento, estou envolvida fazendo os exercícios também, né? Que eu não fiz enquanto o Guido era vivo, eu estava sempre dizendo que eu não tinha tempo. Então, agora que eu estou assim, sabe? Ele era um Aí a gente se diretor espiritual apaixona, né? para você? Ele era um Sim, diretor espiritual, assim, um conselheiro espiritual, vamos dizer assim, o Guido sim, para você? sim, sim. Porque o Guido, o que que acontece? Ele frequentava lá o grupo da minha mãe, que era o Bom Pastor, né? Mas o Bom Pastor era um grupo de pessoas assim com a idade, vamos dizer, da minha mãe, alguns um pouco mais novos, mas não necessariamente da idade do Guido. Até tinha alguns jovens também na época, mas em geral não tanto da idade dele. E o Padre Jorjão, que confessou Guido e outros jovens amigos dele no retiro, os chamou para formar um grupo de jovens na paróquia Nossa Senhora da Paz. Né? E Padre Jorjão, ele tem um trabalho de muitos anos na paróquia Nossa Senhora da Paz, que é em Ipanema, com os jovens, né? Com o encontro de jovens com Cristo, que é, acho que um dos maiores do Rio, vem gente até de Niterói fazer, sabe? Então ele fez esse trabalho junto com o Guido, era muito companheiro do Guido, ele gostava de ir lá em casa, né? E incentivou bastante o Guido assim, na caminhada. E assim, de história para contar dele com o Guido, não sei te dizer, porque são tantas histórias, assim, eu sei que até quando, por exemplo, o Papa veio ao Brasil, né, tava todo mundo, isso foi em 97, né, tava todo mundo lá no coral do Papa, com o Padre Jorjão. Assim, o Jorjão tem histórias engraçadíssimas, só para vocês terem uma noção, e essa não é bem do Guido, é do Jorjão mesmo, né? Ele veio o Papa João Paulo II, em 97, era um encontro com as famílias, e falaram assim, vamos fazer um coral de 1.000 jovens para cantar para o Papa no aterro. E tinha ficha, né, para se inscrever os 1.000 jovens. Gente, vai ficar no YouTube, né? Tomara que o Jorjão não fique com raiva de mim, mas eu sei que ele xerocou as fichas e tinha 2.000 pessoas lá no coral. O coral era para ser de 1.000. Quando eu vi, tinha 2.000. E outra coisa, era para ser só no aterro, mas ele conseguiu colocar no Maracanã também. Todo mundo queria ver o Papa de perto, né? Quem não queria? E até tem
uma história nesse evento, exatamente do coral, né, que Guido cantou nesse coral de jovens, que, enfim, ele viu o Papa, né, razoavelmente perto dele, né, porque quem estava no coral estava um pouco mais perto, não tão perto, mas um pouco mais perto. E ele disse que o Papa olhou na direção dele, e aí ele se sentiu diferente. Né? Ele nunca contou isso para mim. Eu acabo sabendo, às vezes, das coisas dele por causa do processo. E aí é o depoimento de outro amigo. Então, foi um amigo dele que contou que esse olhar do Papa mexeu com ele. O próprio padre Jorjão contou isso. Né? E eles estiveram depois lá em Roma, né? Porque um grupo do Rio foi até Roma para agradecer a visita do Papa, né? Foi um grupo que Dom Eugênio estava, na época era o nosso arcebispo, então Guido foi, meus pais, Padre Jorjão, então eles tinham assim essa amizade bem próxima. Próxima, né? Uhum. Eu tenho uma pergunta aqui interessante também que eu pensei nela. Foi a Isabel, a Bel, que colocou aqui, né? Ele pergunta assim: o Guido teve algum momento de dúvida em sua fé? Deixa eu emendar também, assim, como é que ele conseguia falar, geralmente com jovens surfistas, assim, que, né? Não era, ele não tinha, como ele colocou, como a Bel colocou, se ele teve alguma dúvida, né? Ele não Eu, desanimava, ele não desanimava quando falava assim, vou falar com esse pessoal surfista, mas, pô, o pessoal nem vai me dar ouvido, sabe? Não era, como que era um pouco nesse sentido, assim? Olha, eu nunca vi o Guido com dúvida de fé. Se ele tinha, nunca partilhou comigo. Eu acho que ele não tinha. Eu vejo assim que ele gostava muito de falar para Jesus e ele não ficava triste quando ele levava assim eu não estou nem aí das pessoas, não. Ele queria falar de Jesus, né? Agora se a pessoa vai ouvir ou não, a gente tem um pouco disso, né? Com a gente. Eu mesmo cheguei uma vez conversei com um padre com quem eu me aconselhava. Eu falei assim, poxa, padre, estou tão triste que eu falo de Jesus para essas minhas amigas, mas elas não aceitam. E esse padre falou uma coisa bonita. Ele falou, Ângela, quando você fala de Jesus, você planta a semente, mas quem rega é o Espírito Santo. Então, a semente está lá plantada, você plantou. Se vai surtir efeito agora ou daqui a uns anos, isso não cabe a você. Então, não fique com essa tristeza. O Guildo, eu não sei se ele se aconselhou com alguém, mas eu não via nele tristeza quando alguém não ligava, sabe? E acho que, de uma forma geral, as pessoas à volta dele aceitavam bem. Né? Algumas pessoas eu vi ao longo do tempo terem resistência ao Guido, mas o pior de tudo é que não foram surfistas, não, foi gente de dentro da igreja. Porque Guido era uma pessoa assim que ele acreditava nos dons, nos carismas do Espírito Santo, e às vezes dentro da igreja tem gente que não aceita, né? Então ele algumas vezes sofreu perseguições por isso, sabe? E isso causava tristeza nele, mas assim, não ao ponto dele ter dúvida na fé. Eu acho que ele tinha era assim um pouco de pena de quem estava na igreja e verdadeiramente, vamos dizer assim, não conhecia Jesus, né? Sim, claro, claro. Tem mais uma pergunta aqui, o do Zé Freire. Como o Guido enxergava a liturgia? Qual era a reação Guido. dele diante de... bom, se você quiser responder, depois eu já emendo a segunda Não, pergunta. fala a segunda, que aí a gente... Qual era a reação do Guido diante de abusos litúrgicos cometidos durante a celebração da Santa Missa? Olha, Guido, ele tinha um amor enorme pela liturgia, né? Assim, eu peguei uns escritos dele que uma vez eu estava lendo, assim, achei até bonito, porque ele fazia aquela oração da liturgia das horas, né? E ela tem a cada 3 horas tem uma oração, né? E ele fazia todas elas. Então, assim, as orações da tarde, às vezes elas têm um pouco a ver com a tarde, né? Aí Guido falava assim, ele escreveu lá no diário dele, né, que a natureza segue a liturgia. Ele ficava assim muito impressionado, ele gostava, por exemplo, no Natal, outro dia eu descobri até com a minha mãe, ela falou, não, Guido ia várias, porque tem várias leituras diferentes, né, no Natal, a Missa do Galo é uma coisa, mas antes da Missa do Galo tem dia 24 mais cedo uma outra missa, outra liturgia que não é a Missa do Galo, Guido ia todas, ele não perdia uma.
Agora, abusos contra a liturgia, eu acho assim que quem ama a igreja não pode gostar de abusos contra a liturgia, né? Eu aí nem sei de que abusos vocês estão falando. Graças a Deus, na época assim, que Guido viveu, ali no Rio de Janeiro, paróquias que a gente frequentava, não tinha esse tipo de abuso, assim. Acho que a gente não chegou a ver, assim, sabe, pessoalmente, presenciar. Mas sim, se ele visse um abuso, ele ficaria triste e provavelmente denunciaria o bispo. Sei lá. Porque não adianta, uma coisa que eu estou vendo hoje em dia muito, é assim, os católicos irem para as redes sociais para ficar falando. E eu acho, do meu ponto de vista, que eu acredito que Guido pensasse igual, é que roupa suja a gente lava em casa. Né? Se a gente quer chamar, para mim, usar a rede social é usar a rede social para chamar para Deus. Né? E se a gente começa a falar dessas coisas na rede social, não só o abusado lá, que está fazendo besteira, ele não vai ouvir, porque às vezes ele nem segue a gente, mas a gente vai botar outras pessoas que talvez nem sigam a religião para achar que a gente é um radical. Então, sabe, eu acho que a gente tem que levar os problemas para quem de direito. Ele pensava muito assim, poucos problemas que ele teve na igreja, ele levou sempre para o superior hierárquico. E é isso. Agora, o chato é quando o superior hierárquico não ouve, né? Aí temos que rezar por ele, não sei. Boa. Exato. Vamos ver aqui, temos mais perguntas aqui. Aliás, gente, se vocês quiserem compartilhar, que eu estou lendo as no chat aqui, quem quiser fazer também uma pergunta diretamente aqui para a Ângela, também fiquem à vontade, tá bom? Só estou aproveitando e lendo as perguntas, que tem algumas aqui, mas quem quiser compartilhar alguma situação que mais chamou a atenção, fique à vontade, por favor. Ângela, deixa eu fazer uma perguntinha, Fernando. Você quer falar primeiro ou pode? Não, fique à vontade, vai lá. Eu queria saber como que surgiu, assim, em que pé que está o processo de beatificação do Guido. A gente consegue ter alguma notícia? Assim, essa sua pergunta é muito boa. Então, o processo de beatificação do Guido, ele surge, assim, primeiro quando o próprio bispo do Rio de Janeiro, os sacerdotes, eles começam a notar, assim, o quanto o Guido tocou o coração das pessoas, né? E isso foi uma coisa que a gente percebeu na missa do Guido. Eu acabei não falando durante a minha fala, a missa de corpo presente, que foi uma missa que ficou muito cheia, tinha mais de 1.000 pessoas e era assim um feriado meio que enforcado, né? Um dia que o Rio de Janeiro estava meio vazio, tinha muitos sacerdotes, sabe? E pessoas, assim, por exemplo, da paróquia que Guido tinha estagiado lá como seminarista, eles fizeram vários ônibus, vieram. Então, pessoas de vários lugares do Rio, né, que vieram para essa missa e muitas delas começaram logo a falar assim de graças que tinham alcançado ao longo, assim, Guido vivo mesmo, rezou por mim. Teve um senhor que me falou, estava com tumor no pescoço, o tumor sumiu. E assim, várias pessoas, né? E depois algumas dessas pessoas escreveram cartinhas. Então, todo o processo de beatificação, ele surge assim, a arquidiocese onde a pessoa viveu é que leva isso para Roma, né? Então foi assim. Eles levaram, pediram o que eles chamam de new obstat, que é uma autorização para que se pesquise. E aí, isso em 2015 foi aberto aqui no Rio de Janeiro o tribunal, né, eclesiástico. Foi coletada toda a parte assim da vida do Guido, depoimento das pessoas que conviveram com ele. Isso foi enviado no fim de 2017 para o Vaticano. E esse ano eles estão trabalhando num documento lá que se chama Positio, que é assim, a apresentação da vida do Guido, né? Eles compilam, fica uma espécie de um livro, parece uma Bíblia, e vai ser apresentada uma comissão lá do Vaticano, né, da Congregação para a Causa dos Santos, e sendo aprovado, ele passa a ter o título de venerável. Né? Então, a partir desse título de venerável, depois de aprovado o que eles chamam das virtudes, né, essa etapa do processo trata de falar se ele viveu as virtudes cristãs em grau heróico. Uma vez aprovado isso,
se estuda, então, os milagres, que, ao longo do tempo, todas as pessoas que atribuem ao Guido uma cura, né, uma graça, assim, que não tem explicação, elas escrevem, a gente tem um e-mail, a Arquidiocese tem um e-mail, e ela vai coletando essas histórias e guardando para serem investigadas no tempo próprio. Perfeito. Interessante. Legal. Temos mais uma pergunta aqui também, da Natália de Souza Silvar. Ela pergunta assim: você poderia comentar um pouco mais sobre o trabalho de conversão do Guido com as pessoas? Fiquei encantada com a simplicidade com que ele chamou o amigo dele, o Carlos Alberto, que você comentou. Ah, então, eu acho que o trabalho do Guido você veja assim, o Guido ele tinha muita escuta, né, que eu acho que é próprio do médico, principalmente assim, o tipo de médico que ele queria ser, o médico clínico, né? Então, ele tinha muito essa da escuta, escutar as pessoas, né? O que eu observava nele é que assim, para pessoas diferentes, às vezes ele propunha coisas diferentes e sempre buscava trazer essas pessoas para a igreja e engajá-las em algum tipo de obra, de grupo, porque ele sabia que ali elas iam caminhar, né? Então, assim, o Cambeto ele trouxe para a missa, mas também para o curso de Crisma, que era uma coisa própria da idade deles na época, né? E eram vários amigos. Depois teve o Eduardo Martins, que trabalha muito com a gente, que ele apresentou para o Padre Jorjão, porque o Padre Jorjão tinha muito jeito com jovens, né? O Jorjão, ele antigamente tinha o costume de abraçar os jovens, levantar, assim, todo mundo, né, ele dava uma atenção. Então, ele ia fazendo isso. Por exemplo, a Ana Luísa vai falar depois para vocês. Né? A Ana Luísa já é uma moça que gosta do terço, das devoções marianas. Então, ele sugeriu criar um grupo de terço. Ele observava as pessoas, né? E acho que ele escutava, talvez, no coração dele um pouquinho a Deus, né? O que Deus queria de cada um, e ele ia propondo. Por exemplo, para alguns pacientes assim que o procuravam na Santa Casa, ou então ele atendeu algumas vezes lá na Canção Nova, no ambulatório que tem lá. Às vezes ele conversava, escutava a história da pessoa, fazia uma receita de um remédio e no verso receitava um salmo, falava, olha, eu estou te dando esse remédio aqui, mas reza também esse salmo, falava de Deus para as pessoas. Assim. Nossa, isso é muito Deixava bonito. o espírito agir, né? Nossa, isso é muito bonito. Sim. A gente tem mais uma pergunta aqui. Eu acho que a gente já está encaminhando para um momento final aqui, dado o horário. Se alguém tiver mais uma pergunta, Sim. por favor, apontem aí, né? A Ângela gentilmente está respondendo as perguntas aqui, mas tem uma da Isadora que é bem interessante, né? A Isa perguntou assim: você explicou a questão, mas ela diz assim: eu gostaria que você se aprofundasse mais a questão na graça de viver da intimidade com ele, né? Como era a vida de oração do Guido? Como ele conversava com Jesus? Como ele falava com as pessoas que conseguia chegar ao coração delas de forma tão profunda? Acho que essa pergunta é bem interessante. Olha, a vida de oração do Guido era interessante porque, por exemplo, eu estou aqui em Friburgo esses dias, né, que eu falei para vocês. Aqui é a nossa casa de campo, o Guido às vezes vinha para cá passar, por exemplo, eu estava de férias do seminário, ele passava um mês aqui. E ele, assim, a vida de oração dele, Deus, ele não deixava eu entrar, não. Ele fazia uma ou outra oração com a gente, por exemplo. Eu falei que ele rezava a liturgia das horas, que tem várias orações ao longo do dia. Né? Então, ele rezava, por exemplo, as laudes, eu sei que ele rezava às vezes com a minha mãe, que acorda cedinho. Né? Comigo, que eu tenho os horários mais tarde, às vezes ele rezava lá no final do dia, mas ao longo do dia, a hora dele com Deus, às vezes eu queria rezar com ele, porque realmente era muito bom, mas ele fazia assim para mim: não, agora não. Era só ele e Deus. Agora, eu acho assim, como ele se enchia de Deus, quando ele vinha falar com a gente, ele realmente sempre tinha umas palavras que tocavam, porque aquilo vinha do coração, né? Ele realmente abriu o coração dele, e quando ele começava a falar de Jesus, a gente queria só sentar ali e escutar. Ele já vinha bem alimentado, né? Vinha. Tá bom. Olha, então, mais alguém gostaria de fazer algumas perguntas? No chat aqui, eu acho que foram todas que passamos, né? Várias e várias perguntas. Se alguém quiser aproveitar esse momento final.
né? De todo modo, agora a gente vai se propor a fazer aquelas quebras em salas, né? Nós vamos dividir vocês em salas, aí nós estamos com mais de 40 pessoas, né? E aí Fernando, Oi, pois posso não. só dar uma parte? Claro. Então, eu vou aproveitar vou me despedir de vocês, que Claro. aqui onde eu estou, vou sair, que aqui vai ter missa. Queria agradecer, tá participando aqui com vocês. Se Deus quiser, um dia eu vou estar pessoalmente, né? Tá muito bem-vinda. São Paulo. Agradeço a disponibilidade sua. E também dizer a vocês que aqui no Rio de Janeiro, né, eu acabei não falando, mas na paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, estão os restos mortais do Guido. Então, se alguém vier algum dia pelo Rio e quiser visitar a paróquia Nossa Senhora da Paz, fica na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. Nós temos também nossas redes sociais, né, que é o Instagram, Guido Scheffer, e o Facebook também, Guido Vidal França Scheffer. Então, vocês querendo saber mais, entrem ali, procurem. A gente tem um memorial que fica na Santa Casa, lá onde ele trabalhou, né, como médico. E é isso. Tá certo, então, Ângela. Nós vamos liberá-la aqui, porque você tem um compromisso muito importante agora, somente domingo de Ramos, né? Mas muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigada, gente. Muito pesar aí por você, por toda a família, né? Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade. Tchau. Uma feliz Semana Santa.